Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, meu irmão e minha irmã. Hoje a nossa leitura se concentra em Gênesis capítulo 19, 20, 21 e 22. No áudio passado, nós comentamos em Gênesis 16 o nascimento de Ismael, de Agar, serva de Sara, e os conflitos familiares provenientes dessa decisão. Em Gênesis 17, Deus reafirma sua aliança com Abrão, mudando seu nome para Abraão e instituindo a circuncisão como sinal do pacto. Ele também promete um filho a Sarai e muda o seu nome também para Sara. Finalmente, em Gênesis 18, o Senhor visita Abraão, renovando a promessa do nascimento de Isaque e revelando o iminente julgamento sobre Sodoma e Gomorra e a intercessão de Abraão por essas cidades. Na leitura de hoje, começando com Gênesis 19, temos a narrativa da destruição de Sodoma e Gomorra. Deus enviou 2 anjos para resgatar Ló e sua família, pois as cidades estavam mergulhadas em extrema corrupção. Os habitantes tentaram violentar os visitantes, mostrando sua perversidade, e Deus, evidentemente em sua justiça, fez chover enxofre e fogo sobre as cidades, destruindo não apenas os moradores, mas também toda a região. A esposa de Ló, desobedecendo as instruções de Deus, olhou para trás e se transformou em uma estátua de sal. As causas da destruição também são mencionadas em outras passagens bíblicas. Ezequiel, por exemplo, no capítulo 16, versículo 49 a 50, descreve a soberba, a negligência para com os pobres e as abominações cometidas em Sodoma. Judas 7 destaca que os habitantes se entregaram à imoralidade e à perversão. Geologicamente, estudiosos acreditam que o evento pode ter envolvido um terremoto ou erupções vulcânicas, gases inflamáveis na região do Vale do Jordão. Antes fértil, como um jardim do Senhor, que chamou a atenção inclusive de Ló, essa área tornou-se o árido e salgado Mar Morto que conhecemos hoje. Hoje está situado na depressão mais baixa da Terra, a cerca de 430 metros abaixo do nível do mar, uma grande falha geológica. O Mar Morto possui águas extremamente salinas, com uma concentração de sal quase 10 vezes maior que a dos oceanos, tornando-a inóspita para a maioria das formas de vida aquática. O nome é bem sugestivo. Afinal de contas, não existe vida aquática nesse mar. Em Gênesis, no capítulo 20, encontramos Abraão em Gerar, onde ele mente, ou, quem queira dizer, diz meia verdade, novamente ao dizer que Sara é sua irmã, temendo ser morto por causa de sua beleza. Abimeleque, rei de Gerar, toma Sara para sua casa, mas Deus intervém em um sonho avisando de que Sara é a esposa de Abraão. Abimeleque, que é descrito como um líder justo, e seu nome pode ser mais um título real filisteu do que propriamente um nome, né? Gênesis 26 até fala sobre um outro Abimeleque na história com Isaac, e o significado de Abimeleque quer dizer meu pai é rei. Possivelmente não era um nome próprio, mas um título. E ao ser alertado, ele age com integridade, devolvendo Sara e oferecendo presentes a Abraão. No capítulo 21, vemos o cumprimento da promessa de Deus com o nascimento de Isaque. O riso de Sara reflete tanto a alegria quanto a incredulidade de quem aguardou tanto tempo por essa bênção. No entanto, esse momento de alegria é acompanhado pela difícil separação de Ismael e Agar. A narrativa da expulsão de Agar e Ismael levanta questões legais e culturais relevantes no contexto do Antigo Oriente Médio. Para compreender melhor as implicações desse importante fato, devemos analisar as leis e práticas da época, especialmente o Código de Hammurabi e os textos de Nuzi. O Código de Hammurabi,
que era um conjunto de leis babilônicas, regulavam várias áreas da vida, inclusive as relações familiares, casamento e herança. E no contexto de Abraão, duas leis do Código são especialmente relevantes. A Lei 146, que diz, uma lei que estipulava que se uma concubina legítima tivesse um filho do marido, ela não poderia ser expulsa, mesmo que houvesse tensões no lar, especialmente se o filho tivesse direitos de herança. A concubina gozava de certa proteção por sua contribuição ao gerar descendentes. E temos a lei também número 170. Caso um homem tivesse filhos de sua esposa e de uma concubina, ambos os filhos eram herdeiros legítimos, e o pai deveria cuidar das necessidades de todos. Essas leis enfatizam que Agar e Ismael, como concubina e filho legítimo de Abraão, tinham proteção legal e direitos que impediam sua expulsão arbitrária. Dado o contexto legal das culturas ao redor, Abraão teria consciência de que expulsar Agar e Ismael poderia ser visto como uma violação das normas sociais e legais de sua época. Isso ajuda a entender sua relutância inicial em atender ao pedido de Sara. A decisão de Abraão só foi tomada após Deus intervir e garantir que a expulsão seria parte do plano divino. Em Gênesis 21, 12 e 13 diz: Mas Deus disse a Abraão: Não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência será considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, porque ele é seu descendente. Então Deus assegura que Ismael será cuidado e terá um futuro grandioso, permitindo que Abraão tome uma decisão que culturalmente seria problemática, mas espiritualmente estava alinhada com o plano divino. A narrativa do sacrifício de Isaac, encontrada em Gênesis 22, também é outra passagem problemática e impactante da Bíblia. Nela, Deus ordena a Abraão que ofereça seu filho como sacrifício no Monte Moriá. E para compreendermos essa história no contexto cultural da época, é importante considerarmos as práticas religiosas dos povos vizinhos, como os cananeus, que frequentemente realizavam sacrifícios humanos em seus rituais pagãos. Os cananeus eram conhecidos por seus rituais de sacrifício humano, muitas vezes envolvendo crianças como forma de apaziguar ou agradar seus deuses, especialmente Baal e Moloque. Essas práticas buscavam garantir colheitas, fertilidade ou vitória em batalhas. Na época de Moisés, em Levítico capítulo 18, versículo 21 e Deuteronômio 12, 31, Deus condena explicitamente o sacrifício de crianças, indicando que essa era uma prática comum entre os povos cananeus. No contexto cultural do Antigo Oriente Médio, o sacrifício humano, especialmente o de primogênitos, era visto como uma demonstração extrema de devoção religiosa. Para Abraão, portanto, a ordem divina não seria completamente estranha, ainda que dolorosa, dado o ambiente cultural em que vivia. Ao pedir que Abraão oferecesse Isaque, Deus parece utilizar um conceito familiar naquela época. Porém, ao contrário dos deuses pagãos, Deus não desejava um sacrifício humano literal. Ele usou essa ordem como um teste de fé e obediência para Abraão, que confiava plenamente no caráter de Deus. A história toma um rumo diferente quando Deus intervém. Um anjo impede Abraão de sacrificar Isaque. E no lugar de seu filho, Deus providencia um carneiro como substituto, estabelecendo um precedente importante. Primeiro, o Deus de Abraão não exige sacrifícios humanos, diferenciando-se radicalmente dos deuses cananeus, deuses pagãos. E o sacrifício de Isaque é, na verdade, uma rejeição ao sacrifício humano como prática religiosa. A provisão do carneiro aponta para a substituição, um tema que culminará no sacrifício de Jesus Cristo
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus abençoe e que você possa continuar no propósito de ler toda a Bíblia nesse ano. Que Deus abençoe.